Fala galerinha, tranquilo? Mais uma aula aqui de educação física. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de valências físicas. Vamos estar falando mais especificamente da força, como ela trabalha, quais são os tipos, aonde desenvolvemos ela. Então vamos lá dar início ao nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco sobre a força, dentro do treinamento físico, onde ele engloba todas as atividades que posteriormente serão tratadas. Os programas de atividade física sem finalidade competitiva compreendem todas as práticas físico-desportivas, que sem buscar o máximo do rendimento das qualidades trabalhadas, contribuem para a criação de hábitos de vida saudáveis, que tendem a melhorar a nossa saúde. A força em si, o conceito assim global, é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Então a nossa capacidade que nós temos, que nem na figura aí, é de levantar um peso, de a gente ganhar contra a resistência gravitacional, ou outro tipo de resistência material, de a gente botar uma tensão, uma resistência maior que aquela que está sendo imposta contra a gente vencer uma tarefa, tá bom? Deslocando um peso, entre outras atividades. Aí temos aqui classificação de força. Temos aí força máxima, a força dinâmica, a força estática e a força explosiva. A força máxima, pessoal, ela é a força, que tem a maior tensão para ser executada, certo? Agora, sendo ela voluntariamente, tá bom? Sendo aquela força que a gente está fazendo porque a gente quer, sem ser aquela força involuntária, a força voluntária, ou seja, aquela força que nós fazemos com consciência, pelos nossos músculos numa determinada posição, ou seja, é o valor mais elevado de uma força que o sistema neuromuscular de um indivíduo consegue desenvolver com uma contração máxima. Certo, pessoal? Nessa capacidade a base do desenvolvimento das outras formas de manifestação de força, sendo calculada através da quantidade máxima de peso dividido pela força de repetição numa atividade, ou seja, uma repetição ou um RM. Fernando, traduz isso daí. O que é isso? Repetindo. Ou seja, pessoal, a força máxima, ela é a capacidade que serve de base para o desenvolvimento de outras formas de manifestação de força. Como assim? Eu vou pegar um exercício aqui bem simples. Você vai fazer somente um movimento com a quantidade de carga ou de força, de carga, de peso, vamos dizer assim, e você vai tentar fazer pelo menos um movimento. Por exemplo, levantar uma sacola de supermercado do solo, e erguer a altura do seu ombro. Vamos dizer que você consegue fazer isso em um só movimento. O máximo de força que você consegue é levantar 5 kg. Você bota 5 kg e levanta. 5 kg. Quando você coloca 6, você não consegue. Você só consegue com 5 kg. Ou seja, sua força máxima para levantar nesse tipo de exercício é 5 kg. Tá bom? Então é a força máxima que você consegue ali voluntariamente levantar em um só repetição. A força dinâmica é o tipo de qualidade na qual a força muscular se diferencia da resistência produzindo movimento, ou seja, é a força em movimento. Na maioria dos casos de treinamento, esta qualidade física é desenvolvida nas fases de preparação geral e também pode ser chamada de força isotônica. A força dinâmica pode se dividir em dois subtipos: a força absoluta, que é o valor máximo de força que uma pessoa pode desenvolver em um determinado movimento, e também a força relativa, que é o coeficiente entre a força absoluta e o peso corporal da pessoa. Nisso, pessoal, nós geramos as contrações dinâmicas, que são aquelas
que o comprimento do músculo varia, onde os movimentos articulares são visíveis e são definidos como isocinéticas, concêntricas e excêntricas. Nomezinho meio complicado, né? Mas eu vou explicar para vocês bem direitinho. Então, pessoal, aí nós temos a contração, né? É a força concêntrica, que é quando o músculo se contrai e acelera o movimento, assim, né? Quando a gente se faz força, né? Assim, fazendo força. Por exemplo, é como vocês pegassem uma garrafa de água na sua mão, certo? Colocasse ela próximo à sua coxa e travasse o braço, né? De uma forma espontânea, né? E trazesse o antebraço junto com essa garrafa em direção ao ombro, fazendo força, como se fosse mostrar aqui a força do seu músculo, né? Como se fosse levantar um halteres também na academia. Então esse movimento é um movimento concêntrico, fazendo força, tá bom? Já o movimento excêntrico, a força excêntrica, é quando o músculo é alongado, mas continua sob tensão, ou seja, ele está freando para que o movimento aconteça de forma lenta e concentrada. É esse mesmo movimento, só que é o contrário. Você está trazendo esse peso para baixo para a posição inicial, trazendo a sua mão e o seu antebraço próximo do ombro, onde foi o término do primeiro movimento, trazendo para o início do movimento próximo à coxa. Esse movimento feito devagar, como se tivesse o músculo freando, né? É a forma de força excêntrica. Já a força estática, pessoal, ela ocorre quando uma força muscular se iguala à resistência, não havendo movimento. É a força que explica o fato de ocorrer uma produção de calor, mas não haver o movimento em si, também chamado de força isométrica. Ou seja, ela não apresenta nenhum tipo de mudança articular, tá bom? A contração do músculo ela é estática, totalmente estática, parada. O músculo trabalha, né? O músculo continua trabalhando. É evidente que a gente vê o músculo trabalhando ali, mas a seu braço, a sua mão, a sua perna ela está parada. Tá bom? É como se tivesse uma prancha. Já viu aquele exercício de prancha? Você fica próximo da posição de flexão, né? Pontas dos pés no solo, cotovelo, antebraço e mão no solo, e você fica na posição ereta, né? Ao solo, perpendicular ao solo, paralelo ao solo, né? Paralelo ao solo. Então é nessa tipo de posição você vai estar ali realmente fazendo uma força estática. Você estará trabalhando contra a resistência, não estará movimentando nenhum músculo com um movimento visível, e você vai estar fazendo força, produzindo ali um movimento de força, sem estar se movimentando. Essa é a força estática. Como também está aí, né? Nessa quebra de braço, onde as mãos, nessa figurinha, onde as mãos ficam fazendo força, só que elas não se movimentam quando elas estão ao centro, né? Quando há uma resistência contra a outra. E temos também a força explosiva. A força explosiva, ela é, como o nome já fala, de explosão. É a capacidade que o atleta tem de exercer o máximo de energia
num ato explosivo e pode ser chamado também de potência muscular. Ou seja, é aquela força que a gente tem, pessoal, que a gente faz o nosso máximo, né? Por exemplo, quando eu venho correndo e dou um salto, né? Meu objetivo é aquele salto para chegar a determinada marca. Então eu usei minha força máxima, minha força explosiva para alcançar aquela marca. Tá bom? Então isso aí é a força explosiva. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Dúvidas nós vamos tirar no decorrer das nossas aulas. Beleza? Então, até mais. Né? Assistam esse vídeo, compartilhem. Bom, e nas nossas próximas aulas tirar mais dúvidas, faremos atividades referente ao conteúdo que foi aqui ministrado, né? Explicado para vocês sobre a força, né? Nas atividades nossas físicas. Então até mais e fiquem com Deus.